Astaroth é um príncipe coroado e grande duque do inferno, é um dos demônios mais proeminentes do conselho infernal. Porém, antes de sua queda, ele era um anjo que residia no paraíso, e era membro da hierarquia dos tronos. Os tronos são a terceira das 9 classes de anjos e também são os anjos do conhecimento. Astaroth fazia parte dessa classe, e também cuidara do transporte do trono de Deus. Bom, essa história está muito interessante, devido ao pedido de muitos inscritos. Decidi então contar nesse vídeo de hoje, Astaroth, o grande duque do inferno. Vamos falar dos anjos e demônios, então já deixa aquele like padrão, e compartilhe esse vídeo, pois assim, vocês já me ajudam por demais, então bora lá. Quem é Astaroth? Astaroth é frequentemente descrito como um dos demônios que serve como o grande duque do inferno, embora haja algum debate sobre se ele é um demônio ou simplesmente foi trazido à existência como um demônio, quando as religiões modernas deste mundo subiram ao poder. Pensa-se que as origens de Astaroth estão enraizadas na deusa babilônica Astarte, e que ela foi transformada no demônio Astaroth, como uma forma de minar as crenças existentes. Por esta razão, é essencial conhecer Astarte e outras deusas antigas para entender completamente Astaroth, e que em breve trarei vídeos aqui no canal, falando das deusas antigas. Por causa do debate sobre as origens de Astaroth, existem várias variações de quem ele, ou ela, é sua verdadeira forma. A maioria das versões das religiões dominantes, especialmente o cristianismo e o islamismo, afirmam que Astaroth sempre foi um demônio. Sua explicação para a aparência da criatura nos dias modernos é simplesmente, como um enganador, Astaroth assumiu a forma da deusa Astarte para ganhar favor entre as pessoas. Disse que ele geralmente tenta conquistar as pessoas através da preguiça e da manipulação da lógica. A história de Astaroth. Astaroth também é o 29º espírito listado na Asgoed. Ele é um duque do inferno excepcionalmente poderoso auxiliado por 4 demônios, Amon, Barbatos, Rachaveira e Crufas. Astaroth é um dos demônios de mais alto escalão, um duque do inferno, e é considerado o mais forte. Ele é o patrono das batalhas e combates, devorador de almas, o pai dos carrascos. Astaroth também é dito ser uma das encarnações da morte. De acordo com a tradição judaica, antes de sua queda, ele era um anjo de alto escalão, um dos serafins ou um príncipe dos tronos. Astaroth é um grão-duque, um tesoureiro do inferno e comanda 40 legiões de demônios. Astaroth também aparece como um arquidemônio associado ao Clifo, de acordo com textos cabalísticos posteriores. Astaroth é talvez uma das ameaças menores à humanidade no que diz respeito ao perigo físico, embora pareça que ele gosta de manipulação e corrupção de natureza intelectual. Uma vez que o demônio apareça, seu invocador não deve ficar muito perto, pois Astaroth exala um fedor mortal. Ele responde voluntariamente a todas as perguntas sobre o passado, presente e futuro e desistirá facilmente de quaisquer segredos que conheça. A aparência de Astaroth. Ele é retratado como um homem nu, com mãos, pés e asas de dragão, um par secundário de asas de anjo, usando uma coroa, segurando uma serpente montado em um lobo. Embora ele também seja retratado como uma mulher, montando uma besta serpentina parecida com um morcego. Os textos que descrevem Astaroth o descrevem como um anjo miserável. Outros relatos mencionam Astaroth tendo asas com chifres e muitas vezes observam a natureza sombria do ser. Ele também aparece como uma serpente com uma cauda colorida, 2 pés pequenos, um pescoço castanho e espinhos semelhantes a um ouriço que pode crescer até o comprimento de um dedo. Astaroth, o anjo caído. Astaroth, como muitos dos anjos caídos que caíram do céu, era um anjo que residia no paraíso e era membro dos tronos. Devido à sua posição como trono, ele foi altamente classificado entre o coro de anjos, pois ele cuidaria do transporte do trono de Deus. No entanto, ele se juntou ao lado de Lúcifer durante a guerra no céu e foi lançado ao inferno ao lado de todos os outros anjos rebeldes. Ele esteve presente no Pandemônio durante o comício de Lúcifer, declarando-se oficialmente como um inimigo de Deus para sempre. Depois que Lúcifer e seus irmãos rebeldes conquistaram o inferno, enquanto o estabeleciam como seu próprio reino, uma hierarquia foi formada durante o processo com Astaroth auxiliando na decretação de posições nobres. O inferno acabaria sendo governado pelos 3 monarcas supremos conhecidos como a Trindade Somal, que consistia em Lúcifer, Beelzebub e Samael. Esses 3 estariam acima e simultaneamente fariam parte dos 7 reis do inferno, que eram o corpo governante do inferno. Devido à influência e poder de Astaroth, ele estaria intimamente associado aos 7 grandes reis e ao triunvirato, a ponto de os demonologistas o contarem entre eles. A história diz
que este demônio é conhecido por seu hálito fétido que se diz ser fatal em seus encontros. Para se proteger do sopro de Astaroth, disse que um anel encantado feito de prata pura pode ser usado como proteção. Este anel deve ser mantido embaixo do nariz do invocador, para garantir que o indivíduo permaneça protegido por toda a interação com Astaroth. Não fazer isso resultará em morte. A queda de Astarte e a ascensão de Astaroth. Há alguma controvérsia sobre a queda de Astarte e a ascensão de Astaroth. Existem várias teorias sobre quem pode ser Astaroth, mas é difícil determinar qual é a verdadeira. Os antigos sumérios, babilônios e egípcios consideravam Astarte com os mais altos respeitos, embora a reconhecessem sob nomes diferentes. Ela era supostamente a deusa da fertilidade e da guerra, e simboliza uma vida de luxo. Muitos templos e estátuas foram construídos em sua homenagem, e todas as áreas que ela guardava prosperaram durante seu reinado. No entanto, quando as principais religiões chegaram ao poder, judaísmo, cristianismo e islamismo, mancharam o nome de Astarte e afirmaram que ela era uma enganadora. Com o tempo, eles mudaram o nome dela para Astaroth, e disseram que ele era um grão-duque do inferno que aparecia na forma de Astarte, quando tentava enganar as pessoas. Curiosamente, existem algumas partes de Astarte que permanecem no cristianismo de acordo com aqueles que ainda acreditam na deusa. Alguns afirmam que a Virgem Maria era fictícia e foi criada para substituir Astarte na literatura. Não há evidências de que isso seja verdade, embora coloque uma questão interessante. Embora não haja respostas definitivas para a questão do que é real, Astarte ou Astaroth, muitas pessoas que tentam invocar Astaroth relatam falha, a menos que chamem ele pelo nome Astarte. Aqueles que fazem isso afirmam ver uma deusa feminina em vez de um demônio. Outros, no entanto, afirmam que viram o demônio Astaroth e que ele existe como um enganador que os textos religiosos descrevem. Astaroth em outras culturas. Astarte. Astarte era uma deusa mesopotâmica que era conhecida por sua conexão com a fertilidade, sexualidade e guerra. Ela era muito respeitada e era uma das principais divindades que era adorada durante esse tempo. Segundo as lendas, Astarte foi adorada por muitas culturas sob diferentes nomes e também foi a primeira deusa primordial de Vênus. Inanna. Inanna era uma deusa suméria que era muitas vezes referida como a Rainha do Céu. Como Inanna e Astarte são tão semelhantes, muitos teólogos acreditam que ela é a mesma deusa que Astarte. Inanna era conhecida por seus muitos talentos, mas mais notavelmente por sua posição como a deusa do amor, beleza, sexo, desejo, fertilidade e guerra. Inanna também era conhecida por sua profunda reverência pela justiça e era conhecida por ter grande poder político. É possivelmente por isso que Astaroth é conhecido por ser bem conhecido por suas habilidades de fazer conexões políticas poderosas em nome do homem. Ishtar. Que os teólogos também conectem Astarte a Ishtar, a deusa acadiana. Isto é possivelmente por causa de sua alta posição na sociedade acadiana e a associação com fertilidade e poder. Há, no entanto, diferenças perceptíveis. Ishtar é conhecida por ter associações com o armazém e era considerada a deusa das tâmaras, carne, grãos e lã. Ela também era considerada a deusa da chuva e das tempestades. Pensa-se que a conexão de Ishtar com as tempestades pode ter levado à sua associação com a guerra. Então é isso aí. Se gostaram do vídeo, deixe aquele like padrão, comente qualquer coisa, que eu leio todos os comentários. E assim também vocês me inspiram a trazer mais vídeos para o canal. E eu vou ficando por aqui. Até breve.